Olá, queridos ouvintes do podcast Celebrando, bem-vindos a mais um episódio, aliás, a um novo episódio da nossa temporada 5, o episódio 1. Estamos de volta aqui para explorar os mistérios da mente e para você aí que entrou 2026 com o pé direito ou esquerdo, esperamos sempre que o direito, claro, vamos discutir sobre resoluções do ano novo. Por que é tão difícil mantê-las? Por que é tão difícil executar o nosso dia a dia? E para isso estou aqui com o Fabião e com o Dr. Diogo para a gente falar um pouquinho sobre esses assuntos. E aí, galera, feliz ano novo para vocês, mesmo que atrasados, dia 12 de fevereiro. Começamos o ano com o Fábio falando mudo. Vai lá, Fabião. Feliz ano novo para todos que estão acompanhando a nova temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês tenham recarregado as baterias e esperamos que a mensagem do podcast Celebrando sempre encontre você com muita saúde, disposição e curiosidade, né, Diogo? Com certeza, amigo Fábio, amigo Ivo, um bom 2026 para todos nós. Então, muito bem-vindos novamente ao mais um ano do Cerebrando e espero que com muita neurociência, com muito aprendizado e, mais uma vez, todos bem-vindos e sem mais delongas, vamos lá, Ivo, porque o assunto de hoje talvez já esteja pegando muita gente. Já estamos aí praticamente na metade de fevereiro. E acho que muita gente já vai reclamar do que nós falaremos hoje. Então vamos lá. Cérebros fervendo por aí, né? Cara, começou o ano, mas o que não muda é que continuo gravando com 3 telas abertas na minha frente aqui, sem conseguir Isso mudará. separar o trabalho do nosso podcast. Então, ainda continuamos com um hobby maravilhoso que é esse nosso podcast. Ô Diogo, vamos embora entender um pouco, quando a gente fala de resoluções do ano novo, cara, por que elas falham tanto com a grande maioria das pessoas? Vamos olhar o ponto de vista da neurociência, né? O que acontece aí no nosso cérebro que leva essa galera a abandonar tão rápido aquelas promessas, o compromisso que eles fazem? Bora começar desse jeito? Vamos lá. E aí eu vou responder algumas perguntas já que com certeza todos vocês têm de uma maneira única, basicamente. Primeiramente, é natural, nós percebemos a mudança de ano, Ivo, como uma mudança para o nosso cérebro, como para a nossa vida. Nós temos essa percepção de tempo, então é natural que nós queiramos fazer resoluções de final de ano, que a resolução mais clássica de todas as famílias sempre vai ter alguém que quer perder peso, então essa é a mais clássica de todas. Mas por que que às vezes você não consegue passar da primeira semana? Primeiramente, o nosso cérebro ele é moldado por energia. Nós temos que dividir o que nós queremos daquilo que nós precisamos, são coisas diferentes. Eu posso querer uma Ferrari, mas eu preciso de uma Ferrari? Talvez não. E aí que teu cérebro te sabota. Porque você pode ter uma percepção errônea daquilo que você quer e aquilo que você precisa. Então a pessoa não consegue comandar o cérebro dela de uma forma correta quando se faz uma resolução. Você pega, por exemplo, alguém que diz assim: olha, eu preciso perder peso. Ok. Mas o quanto que vai custar, Ivo, essa perda de peso para a pessoa? Qual que vai ser a energia que ela vai gastar para chegar até aquele momento? E aí o pior de tudo, essa mesma pessoa faz uma... Ela fala para o cérebro o seguinte: eu vou reduzir 20 quilos esse ano. O cérebro vai dizer para ela, vai gritar para ela: você está ficando louca. Jamais. Jamais. Então esse é o primeiro ponto. O excesso de metas, em primeiro lugar. Então a pessoa ela vai colocar muitas metas ao mesmo tempo e o cérebro não trabalha com múltiplas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito gasto de energia. O segundo ponto são metas excessivas em tamanho. Você nunca leu 10 livros por mês e vai fazer um planejamento, entre aspas, de ler 10 livros por mês? Não tem como. E aí o nosso cérebro ele vai nos boicotar já no começo. Ele vai cortar aquela resolução, por quê? Porque eu não vou conseguir cumprir. Só que daqui a pouco você vai entender o como mudar tudo isso. Então, calma lá que a gente já vai entrar nesse assunto também. Boa. Agora eu te trazer dois pontos interessantes pra gente aqui. Acho que é o primeiro, o Fabião acompanha há bastante tempo, você há alguns anos também. É engraçado o que você falou, cara, porque lá no curso que a gente tem no Ibras, desde 2010, a gente sempre fala isso quando a galera entra, né? Nosso objetivo é ensinar vocês aquilo que vocês precisam, não aquilo que vocês querem.
E tem uma diferença muito grande, né? Ela é sutil de um ponto de vista cerebral, mas ela é muito grande. Tem quase que um abismo Muito entre elas grande. ali. Sim, E aí eu acho que um segundo ponto, quando você falou da questão de energia, para quem já ouve a gente deve saber que a gente está falando da questão de ATP aqui, mas quando o pessoal começa a colocar muitas metas ali de médio, aliás, de curto, médio e longo prazo, por exemplo, a gente tem uma atividade muito grande do pré-frontal, né? Que para ele, beleza, planejamento, vamos lá, vamos colocar as metas, vamos executar. Só que aí, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o grande problema é quando a gente consegue perceber as dificuldades, que elas podem vir por crenças, por hábitos, pelo nosso redor, as pessoas ao redor, o nosso ambiente, alimentação e etc. E começa a bater aquele cansaço também, né? O cansaço, o estresse, etc. E isso começa a mudar a forma como o pré-frontal age. Nessa hora, a gente tem ali uma atuação muito grande dos núcleos da base, meio que do piloto automático nosso. Então, se eu começo a ter muito cansaço, o cérebro, o CPF está consumindo muito ATP, e eu começo a ter muito cortisol, porque eu posso estar muito estressado também, além do cansaço, isso significa que o nosso piloto automático assume, e é nessa hora que a gente começa a perder um pouco do equilíbrio, ou seja, aquele planejamento de longo prazo começa a perder força, e tudo aquilo que está enraizado torna-se automático, e é por isso que eu não consigo executar. E aí, claro, a gente perfeito. busca a boa e velha Isso aí. muleta, né? Para falar assim, não, eu não fui na academia porque estou cansado e mereço, porque não sei o quê. Mas é isso, então, o que a gente vê na prática? Vamos lá, Ivo. Quando a gente fala de todo o nosso sistema, primeiro as pessoas que já acompanham, nos acompanham há tempo, sabem que hoje nós temos a teoria dos conectomas. Nós não temos mais aquela questão localizacional, em que essa parte faz você aprender, a outra parte é a linguagem do cérebro. Não, nós temos todas as redes conectadas e que então uma região do cérebro interage com outra. Deixando claro para vocês, tudo envolve emoção, não tem como você escapar das emoções. Nós temos sempre uma emoção envolvida. E aí, quando você fala de que fazer algo, Ivo, nós estamos falando também no sistema de recompensa. Eu não vou fazer algo se eu não tiver recompensa por aquilo que eu estou fazendo. E aí, isso a gente até pode comentar um pouco mais depois, mas quando você procrastina, o que acontece? O teu córtex pré-frontal, você como ser humano, vai ter uma necessidade que o ser humano, que o outro ser vivo, desculpa, não tem. Então, o teu cachorro, ele não vai fazer um planejamento para ler tantos livros, para estudar tantas coisas. Por quê? Porque ele não tem um pré-frontal, ele não tem ali um sistema que vai fazer com que ele planeje uma vida e coisas do gênero. Você tem. Então, por isso que você, como ser humano, nós, como seres humanos, chegamos até onde estamos porque criamos coisas. Então, se você vai lá e coloca uma meta, por exemplo, Ivo, de que eu quero ler tantos livros esse ano sobre neurociência para ficar melhor em neurociência, você vai ter que dar um grande significado para isso. E isso é o teu córtex pré-frontal trabalhando. Agora, você dormiu mal, Ivo. Você se alimentou mal. Você está 3 dias virado trabalhando. O teu córtex pré-frontal ele vai precisar de muita energia para modificar esse padrão. Ele precisa de muita glicose. Precisando de muita glicose, se você estiver dormindo mal, comendo mal, vivendo mal, vai acabar fazendo o quê? Colocando o teu córtex pré-frontal para trabalhar muito menos. E aquela rede que já está criada, aquela rede que não vai gastar tanta energia da tua procrastinação, do teu desejo de não fazer nada, da tua vida mais, vamos dizer assim, ociosa, entre aspas, vai atuar. E aí é uma relação entre símbolo anterior que tem ali, uma relação de amígdala, uma relação de pré-frontal, tudo isso um batalhando com o outro. Porque o teu sistema de recompensa, ele vai brigar com o teu córtex pré-frontal. Você quer ler livro, por exemplo. Beleza, eu quero ler um livro. O teu sistema de recompensa ele vai querer, tá, esse livro vai me dar dopamina, o teu córtex pré-frontal vai ter que ajudar a dar significado para isso. O teu sistema de recompensa ele quer dopamina rápido. Ele vai jogar uma ideia para você. Ó, vamos ver aquele vídeo no YouTube, aquele Reels no Instagram, o TikTok, coisa assim que é muito mais prazeroso. O teu pré-frontal tem que estar falando, não, negativo. Ler esse livro te trará mais financeiro daqui a pouco, te trará mais conhecimento, te trará qualquer significado muito grande. Agora, a pessoa que está enfraquecida, entre aspas, por quê? Porque ela dormiu mal, se alimentou mal, está com maus hábitos, etc, etc, etc. Como você disse, um cortisol lá em cima, um estresse enorme,
ela vai acabar fazendo com que o sistema já criado atue. Então, automaticamente, essa pessoa vai acabar ficando muito mais tendenciosa a fazer uma atividade que requer menos de energia e outras coisas. Agora, deixa eu só complementar. Acho que o Fabião tem uma pergunta, mas só para fechar essa linha de raciocínio. Você falou da questão da amígdala, né? E aí me veio uma dúvida aqui. Uhum. Muita gente pensa que a amígdala nossa é ativada, e a gente ativa muito ali o eixo HPA, etc., quando a gente tem uma situação de medo, assim, muito evidente, né? Sua vida está em risco, você está andando na rua, sei lá, tem alguém vindo atrás, e aí te Sim. dá aquela sensação ruim e tudo mais. E como você falou também da questão de regime, quando uma pessoa resolve entrar em um regime muito restritivo, por exemplo, tem uma mudança muito grande, força uma mudança muito grande na vida dela com relação à dieta, a gente tem um acionamento muito grande da amígdala também. Claro. Então, nesse caso, isso também vai impactar diretamente nessa questão dos objetivos que eu tenho definidos ali, né? Sem dúvida, porque o teu corpo ele não entende o regime, ele vai entender o quê? Está faltando comida, está em perigo, porque comida é sobrevivência para o teu corpo. Não é estar bonito, estar bonita, não, comida é sobrevivência. E aí o que acontece? Já falamos isso ali bastante também. O nosso cérebro moderno, ele tem em média, como ele é, 35 mil anos. Lá no tempo das cavernas, para você chegar num ponto de conseguir alimentos supercalóricos, precisava sair da caverna, enfrentar bichos, caçar esse bicho, arrastar para a caverna. Olha o risco que o ser humano corria naquela época. Então era um gasto energético gigantesco para você comer animais e alimentos que tivessem uma gordura, uma glicose em excesso e te fornecessem grandes energias. Só que hoje, em 2026, você liga para um delivery, ele te entrega sorvete, açaí com Nutella, carnes extremamente gordas ali na tua casa em 5 minutos, 10 minutos. Então, o que que acontece? A pessoa faz um regime ultra restrito, muito restritivo, o corpo dela, o cérebro dela, o sistema entende que ela está em perigo, que ela vai sofrer uma inanição, que ela vai morrer de desnutrição. Então, vem muito mais aquela vontade, aquele anseio, você está ficando louca. Você vai. E daí chega, por exemplo, aguenta isso 2, 3 dias, chega no final de semana, olha para um pote de sorvete e ataca o pote inteiro. Tá? Porque não vai aguentar. Então, a dica é: se você quer fazer, por exemplo, uma dieta, na verdade, você tem que fazer uma reeducação alimentar. É o que eu falo para todos os meus clientes no consultório. O modo como você está se alimentando hoje, você pode ficar com esse mesmo modo por 10 anos, se a resposta for não, está errado. Porque você tem que fazer uma reeducação alimentar. Beleza, aquele chocolate que eu comia todo dia após o almoço, eu vou substituir por uma fruta. Mas eu tenho ali uma caloria, eu tenho um alimento doce também que está me substituindo. Eu vou agora trabalhando em cima disso e devagar. A nossa biologia não funciona com rapidez. Tem que entender isso. E quando você fala Boa. de dieta, tem uma questão muito importante aí. Em tempos de Ozempic, Mounjaro e medicações derivadas, o pessoal está exagerando um pouquinho aí, porque obviamente está acostumado com o scroll do Instagram, do TikTok, de outras redes sociais, Facebook, e nessa brincadeira toda também quer dar scroll na própria dieta, na própria alimentação, esquecendo que o grande programador é o cérebro. E aí, literalmente, inibindo um princípio básico, que é o princípio de você tentar acumular no menor tempo possível mó. Agora eu sei porque eu vou num churrasco, paredes, abre aspas. Agora eu sei porque a minha boca enche d'água, né? É minha herança pré-histórica. Mas voltando, mas voltando a esse tema que você falou aí, jogo que o Ivo puxou, a gente percebe que tem esse grande problema, né? E que vale a pena a gente falar das metas que o pessoal faz e que eles conseguem encurtar através de estratégias que o cérebro não é enganado, porque não foi reeducado by Monjaro e Ozempic. E eu não tô falando de gente que é diabética, gente que está tratando de questões de saúde, mas por estética, né? Porque daqui a pouco não vai ter gente obesa. Com o andar da carruagem, pelo menos, vai ter uma população totalmente medicada, hipocondríaca e com o cérebro completamente deseducado. Mas eu queria puxar para um outro tema. A gente fala das metas do começo do ano e fala, obviamente, dessa dopamina barata que a gente acaba tendo e do todo custo de energia.
Mas vocês já perceberam que desde a pandemia para cá, a concepção de metas de ano novo, ela perdeu um pouco do sentido, porque as pessoas também perderam um pouco do sentido do tempo passando, muito pelo excesso de telas e outras coisas, e às vezes aquele sentimento de Natal tá chegando, tem toda aquela preparação, etc., tem as metas, etc. Eu senti esse ano e no ano passado que isso ficou um pouco espaçado. E espaçado, e às vezes eu puxo pela memória, eu tenho boa memória, as pessoas, pô, você tem boa memória. É porque eu associo muito e treino por causa do meu trabalho, mas as pessoas associam isso a anos, a passagem de ano. Só que chegando na passagem do ano e vai falar de meta, as pessoas nesse ano, por incrível que pareça, eu falei com algumas pessoas, as pessoas falaram, eu tô tentando sobreviver esse negócio de meta, de dieta e outras coisas, eu vou deixar. A coisa já escalou, eu diria até, para essa questão de todo mundo estar muito sobrecarregado. E a vida passar e você não tá no presente, sempre está no futuro, está no passado. Isso é verdade, Fábio, e tem outro ponto, né? Já dando uma dica para as pessoas, por exemplo, em vez de você estabelecer, quero perder 5 quilos, fale assim, eu quero mais saúde física, certo? Porque quando você coloca uma meta como essa, de mais saúde física, por exemplo, você não tem aquela meta fechada no sentido de, tá, se eu perdi 100 gramas, eliminei 100 gramas ou até mantive meu peso, já estou relativamente de parabéns. Não é você se iludir com isso, não é isso. Mas é entender e você se motivar para continuar nesse ritmo que você tá. E na minha visão, não tem que esperar o fim do ano para você reaver as suas metas, né? É isso que nós temos que começar a entender. Nós temos que usar o nosso córtex pré-frontal para isso mesmo. Outro dia eu me peguei num processo de procrastinação e aí eu coloquei o sistema de alerta ligado e falei, peraí, eu estou procrastinando ou eu estou fazendo alguma coisa que está relacionada ao que eu planejei? E aí eu percebi que existe até uma graduação de procrastinação, do tipo aquela alienação total, gasto quase zero de energia para um novo processo ou mudança de um micro hábito ou um hábito que seja para algo que realmente faz parte de uma rotina que é necessário, que é importante, mas não era emergencial naquele momento, poderia ter esperado. E a gente tem que ter essa graduação. E os micro hábitos aí são muito legais para você ter uma graduação, uma âncora, né? Tipo, aqui, tipo Harvey Specter, né? Eu aqui, o Mike aqui. Mas, tipo assim, começa pelo Mike, depois vai pro Harvey. Enfim, alguma coisa do gênero. Deixa eu trazer uma dúvida aqui, Diogo. Não tem como trazer, porque às vezes parece até um pouco repetitivo, mas a gente tem que falar, né? Já que a gente fala de neurociência o tempo todo. Papel da dopamina. Porque, cara, nesse caso, a gente vai ter quase que a dopamina com uma faca de dois gumes ali, né? Porque a pessoa tem as metas dela, por um lado, ela vai se sabotar porque ela quer dopamina rápida, só que ao mesmo tempo atingir as metas vai trazer para ela a dopamina também mais eficiente, aquela que demora mais para acontecer. E como você gerencia isso, cara? Porque na prática o que a pessoa precisaria, uma das coisas então, né, além da questão de sono, alimentação e etc., ela conseguir atingir uma dopamina que não seja essa rápida. Ela ter mais força para não ficar ali dando scroll no Instagram e Twitter, etc. eh, e achar uma forma de receber dopamina também em prol daquele objetivo que Uhum. ela tem. E aí, como fazer isso? Porque o cérebro vai estar ali brigando forte, né? Esses dias, Ivo, eu recebi, não foi bem uma crítica, mas foi uma fala, assim, que... Ah, o que vocês falam é relativamente óbvio. Daí a pergunta que eu faço, então, por que que vocês não fazem? Por que que nós não fazemos? O óbvio, ele tem que ser dito. Então, não é ser repetitivo, tem que martelar várias vezes, mesmo para o ser humano aprender alguma coisa. E a doutora Anna Lembeck, que escreveu A Nação Dopamina, ela deixa bem claro que todo mau hábito, todo vício, ele tem que cursar com a abstinência. Portanto, hoje, se você é viciado em telas, você tem que fazer alguma coisa para ter abstinência de telas. Você tem que acabar com isso. Ah, não sei, você coloca limitador de tempo, tem aplicativo de limitador de tempo, você coloca, por exemplo, faz uma resolução até com o teu parceiro, com a tua parceira, olha, chegando em casa, você pega meu smartphone, coloca numa gaveta e não me diz onde que tá, alguma, se você não, claro, se não tiver nenhuma emergência de trabalho, coisa assim.
algo do gênero. Se você tem uma alimentação muito ruim, você fala com quem está em casa, olha, não compre mais tantos doces, não compre, vamos tentar substituir por frutas, vamos todo mundo junto numa nutricionista. Então você tem que primeiro ter essas obviedades que o povo não faz. Se todo mundo fizesse, todo mundo seria um Elon Musk, talvez, né? Um Bill Gates, um finado Steve Jobs, teria a genialidade disso. Então a gente precisa repetir isso, Ivo, porque o pessoal tem que entender que dopamina em excesso acaba inibindo o córtex pré-frontal. Portanto, uma pessoa hoje, a pessoa não pensa, de fato ela não pensa. Quando ela vai e faz o uso de uma droga como a cocaína, que tem uma dopamina gigantesca vindo para o cérebro dela, naquele exato momento ela não está raciocinando sobre futuro, sobre que consequências aquela droga pode trazer para ela. Vem depois, que daí o pessoal chama até da bad trip, né? Que é aquela sensação ruim que a pessoa tem, meu Deus, o que eu fiz de volta, voltei a usar. Então, primeiro, tem que lembrar que rede social gera dopamina rápido. Comidas muito com mistura de glicose com gordura, dopamina rápida. Se eu quero fazer coisas que de fato tenham significado na minha vida, eu vou primeiro eliminar ao meu redor aquelas coisas que me dão dopamina muito rápida, e eu vou ter que dar um significado enorme para aquilo que é mais lento, mas que no fim será prazeroso. Então, se eu tô hoje, é o que eu falo para todo concurseiro, não pense na prova, pense no hoje, eu venci o dia de estudos hoje. Isso te gera prazer. Se você pensar que tem mais 4 meses para a prova, que você precisa estudar todos os dias ainda, não. A tua avaliação ela tem que ser meio que no imediatismo. Não, que legal, esse módulo foi um módulo que eu evoluí, por exemplo. Eu aprendi um monte de coisas interessantes e é um módulo que pode cair bastante nas provas. Ok. Porque se a pessoa fica naquela meta de longo prazo, Ivo, que ela não vai ter dopamina disso na hora. Agora, E se eu vai trago ter mais ansiedade e estresse, né? Na verdade. muito mais, muito mais. Agora, se eu trago o caminho como a minha dopamina, aí eu consigo realizar aquela atividade. Então, assim, eu não tô levantando muitos pesos na academia ainda, mas ok, parabéns pra mim, tô indo todo dia, fui toda semana, esquece, tá? Esquece o que você quer no ano que vem, no mês que vem, calma. A tua meta agora é segunda a sexta-feira eu faço exercício físico. Segunda fiz, check, parabéns pra mim. Terça eu fiz, parabéns pra mim. Aí a dopamina ela vem em partes. Agora, se eu pego e falo, não, eu tenho que completar 300 exercícios nesse ano. Teu cérebro, meu amigo, vai dizer assim, negativo, não quero fazer isso. Vai lá comer um sorvete. Não quero É, fazer isso. isso é muito real. Mas você trouxe uma coisa importante que é assim, essa pessoa que falou do óbvio, cara, mas a neurociência em vários aspectos ela é muito óbvia com relação ao todo, né? Se E você tem que fizer, vai ser. acontecer. Se você colocar força nisso, cara, vai para o seu inconsciente e vai automatizar, né? Se você não fizer isso daqui, cara, não vai acontecer, a região vai atrofiar. É como se olhar para um fumante e falar, né, cara, sabia que cigarro faz mal? É óbvio que faz mal, e ele continua fumando, né? Acho que trazendo um paralelo, neurociência é isso. Se você não entender, você vai continuar fazendo tudo aquilo que você não devia fazer. É óbvio que você não podia fazer, mas você vai continuar. Eu, E eu acho que um lembro, ponto Ivo, de legal que você uma. trouxe. Ah, Uma colega nutricionista, tomei água agora, lembrei dela, né? Porque ela falou o seguinte uma vez é. pra mim: será que você precisa de algum estudo científico pra falar que tem que tomar água? Não, né? Então, E quantas né? É pessoas estão muito ali isso, cara. desidratadas, com dor de cabeça e não sei o que, entendeu? Então, E não toma água. E aí, trazendo para o nosso ponto aqui, eu acho que isso é muito legal porque consolida um pouco o que a gente falou com relação às metas, né? De talvez um dos desafios maiores que a pessoa tem quando coloca uma meta e não atinge, além da questão dela olhar para ela mesma e entender como está o comportamento no dia a dia, é justamente olhar esses dois pontos, né? Que é o como está a minha alimentação e o que eu estou fazendo com relação às redes sociais. Porque se eu fico dando scroll ali, você fala assim, ah, são só 15 minutos por dia. Cara, não são 15 minutos por dia. Se você multiplicar isso aí por 30, você vai ter, cara, feito um mestrado com o seu cérebro já em como ter dopamina rápida. Então, acho que é muito legal você ter falado isso, que a gente consegue trazer para cá, né? Como estão suas metas? Por que você não está conseguindo fazer? Aí a gente inverte, tipo, você está fazendo o óbvio que é necessário, que é não ficar dando scroll ali em mídia social para ficar com dopamina rápida, que é se alimentando direito. Porque se ficar à base de gordura e açúcar, como você falou, cara, esquece, né? Vai ser muito é mais que difícil a conseguir maioria de concluir, nós. atingir as suas metas. Exato, é que a maioria de nós, Ivo, eles tentam trocar vício só, entende?
Então, assim, ó, Aham. eu vou parar de ver tela, só que daí eu passo o dia inteiro lendo. Não, não vai funcionar. Não é isso. Não é isso. Não é isso, tá? É você usar a tela com parcimônia, porque ela é necessária para muita coisa, não tem como a Hum. gente escapar. Estamos aqui numa tela agora, por exemplo. Mas você entender que o hábito de leitura dentro do teu dia também é importante. O problema é, por exemplo, eu falto, sei lá, à academia todos os dias porque eu fiquei no celular vendo Reels. Eu acho que é Mas meio que você Esse é vai o fazendo problema. com a tela, na verdade, né? tem uma coisa É, aqui que a gente tem que levar em consideração. As pessoas, elas não querem viver o que tem que ser vivido. O que eu quero dizer com isso? Elas querem ter prazer, elas não querem ter dor. Então, tudo que puder fazer com que você não tenha que lidar com um luto, com uma dor, com uma perda, com uma coisa chata, com algum processo que você tem que parar para pensar, seja gasto de energia ou não, vamos colocar entre prazer e não prazer. E aí a gente vai para a gente consegue entender o quanto a gente é refém da dopamina. Porque no fundo a pessoa começa a correr. Então ela era sedentária, começa a correr. Ela começa a sentir prazer, ela corre mais, ela sente mais prazer. Quando você vai vendo, a pessoa está numa outra maratona, se colocando numa situação de alto rendimento, onde as articulações vão embora, o quadril vai embora, o fêmur vai embora, enfim. Ou para um cadeirante, o cara ficou numa cadeira de rodas, vai jogar basquete em alto rendimento. Ele acaba com o ombro, que é literalmente a perna dele, se ele não voltar a andar, se a polilaminina não der certo, por exemplo, é. de tal forma que você nunca está lidando com a situação de uma forma equilibrada. O pessoal brincava assim, não, vamos mudar da água para o vinho. Não, a caixa d'água que tem em cima do seu prédio, em cima da sua casa, você abre todas as torneiras, ela vai ter uma vazão máxima, o cérebro é a mesma coisa. Não adianta você colocar, sei lá, 100 mil litros quando ela é de 10 mil litros. Né? Aquilo não vai dar vazão, pode ligar todas as torneiras, o cérebro é a mesma coisa. Só que a gente é muito refém de não querer sentir o que a vida tem para oferecer. A gente foge, a gente quer prazer. A gente quer se apaixonar toda hora, a gente quer comer para ter o prazer e a gente fala que a gente merece. A gente quer tomar algum aperitivo, não importa. Aí é uma questão muito de autorresponsabilidade e saber, obviamente, ter consciência que a gente é muito refém do cérebro. Sem Boa. dúvida. Eu acho, fazendo um review rápido aqui do que a gente falou, então é assim, cara, você colocou a meta, se você não tiver, se aquilo não for algo realmente importante para você, não é só porque você quer, se não tiver uma importância, uma relevância muito grande, vai ser difícil de atingir, né? O segundo ponto é trabalhar ou brigar por uma meta com o seu cérebro vai consumir muito mais energia, muito mais ATP. E nessas horas, se você estiver muito estressado, você vai ter um problema. Então, o estresse vem como segundo elemento, pode dificultar muito atingir metas. A gente tem um terceiro que a gente falou aqui, que é a alimentação. Se você não come adequadamente, ou a alimentação sua está muito baseada à base de gorduras, gorduras saturadas e açúcar, etc., isso vai dificultar as metas também para você. Vai. É, Trouxemos um outro ponto para cá que você falou agora, que eu queria discutir um pouco sobre ele, questão do sono também. Vamos E lá. aí o impacto do sono, cara, porque, cara, tudo bem, eu tenho estresse, eu tenho ali a alimentação, eu tenho que ter um propósito, aquilo, tem que ter um motivo realmente para conseguir tocar isso, mas eu trabalho à noite e não consigo dormir bem. Qual o impacto para isso com relação ao quão mais vai ser difícil você ter a resiliência para conseguir atingir aquele seu objetivo? Pode complementar, Fábio, se quiser. Eu vi que tava de mão levantada ali. Pode ficar à vontade. Não, até antes de entrar no sono, da questão do Ivo, olha que covardia. A gente come aquele bombom maravilhoso, aquele churrasco, aquela massa, a- aquele almar, aquela massinha com frutos do mar, e aí você toma aquele sorvete, aquele petit gâteau. Gente, olha o que é que vai competir com isso no final do dia, Você tá morando na Itália, né, Fábio? É, Transição ao e aí, churrasco, bem você. O tiramisu ali atrás do Vaticano, entendeu? e Tiramisu aí, a atrás do essa hora é Vaticano, sacanagem, né? né? Ou aqui, vai aqui no Mercadão, né? Então, assim, você vai competir com isso. Agora vamos falar de Difícil. sono. É difícil. Quando eu falo de sono, eu vou trazer para vocês um estudo bem recente, que foi muito legal, para mim, um dos estudos mais legais que eu vi de sono nos últimos tempos, em que eles mostraram o seguinte, Ivo, que o sono ele é fundamental para
meio que fazer um clearance no nosso cérebro. E aí foi muito interessante esse estudo porque eles pegaram os ratinhos e eles privaram alguns ratinhos de sono, outros dormiram de forma natural, com ciclo circadiano, e outros eles deram até medicamentos para eles dormirem. E eles viram que no nosso natural existe um neurotransmissor chamado noradrenalina. Esse neurotransmissor, ele modulava no cérebro desses ratinhos o tamanho dos vasos sanguíneos. E isso influenciava o quê? O fluxo sanguíneo, mas não só o fluxo sanguíneo, mas o fluxo do líquor, que é aquele líquido que envolve o nosso cérebro e nosso sistema nervoso central. Então eles notaram o seguinte, que quem dormia de forma natural tinha esse sistema ok. A pessoa privada de sono, naturalmente não passava por esse sistema porque estava privada de sono. Mas o mais interessante foi que aquela pessoa que utilizava medicamentos para dormir não passava por esse ciclo de noradrenalina. O que significa isso é que talvez nós precisamos de fato ajeitar o nosso sono de uma forma muito mais natural do que utilizar o tempo todo remédios para dormir, coisas químicas, vamos dizer assim. Porque senão nós não fazemos aquele clearance cerebral. Por isso que talvez nós acordamos tão cansados e cansadas no dia seguinte. Você, eu dormi cedo, eu fiz tudo corretamente, mas o meu sono não é tão bom. Portanto, quando você fala de sono, Ivo, nós temos ali algumas funções. O sono ele vai servir para recuperar a tua energia, ele vai servir para fazer um clearance no teu cérebro, para dar uma limpada no teu cérebro, no teu sistema, para fixar memórias, para você dar aquela relaxada, para você conseguir de fato dar uma descansada de tudo, de músculos, do teu corpo em si. E já tem estudos de monte mostrando que quem não dorme à noite tem problemas hormonais, tem muito mais doença cardiovascular, tem muito mais demência, muito mais tendência à obesidade, muito mais doença neurodegenerativa. Então, não tem como recuperar. Sono não se recupera. Não tem aquilo de perdi segunda, terça, quarta e quinta de sono, agora eu vou recuperar no final de semana. Não existe isso. Não é um crédito que você vai acumulando. Então, o ideal sempre vai ser dormir, por exemplo, 10 da noite, acordar às 5, 6 horas da manhã, ter seu sono regular de 7, 8 horas todos os dias. Conseguir fazer uma alimentação leve lá perto das 8 horas, por exemplo, e aí permanecer até o período da manhã sem ter uma alimentação copiosa, sem ter uma alimentação muito, muito grande. E o sono ele vai ser fundamental para tudo. Para a tua memória, para a tua vida, para você conseguir desempenhar no exercício. Então entendam que é um ciclo que se retroalimenta. Porque se eu durmo mal, eu estudo mal, eu faço exercício de forma ruim, eu tenho uma tendência a procurar me aliviar do estresse que eu estou por falta de sono com alimentos muito gordurosos e com muita carga calórica. Então, é um ciclo que ele vai se retroalimentando e piorando toda a situação. Por isso que o sono ele vai ser fundamental para quem quer emagrecer, quem quer ganhar massa magra, para todo mundo. E acho que um ponto importante também que você podia falar um pouco é que além do não se recuperar, o sono, você precisa passar por todas as fases do sono, né? Então a questão também do horário que você dorme vai pegar muito, porque de repente as pessoas que não ouviram a gente ou passaram por algum episódio podem não saber que dormir 12 horas não significa que você teve um sono saudável. Fala um pouquinho sobre isso, acho que é legal para o pessoal Sim. relembrar. Primeiramente, assim, o nosso corpo, ele obedece, ele tem ciclos, não adianta. Todo corpo vai ter ciclo. Então, quando começa a escurecer, nós vamos liberar hormônios e nós iremos naturalmente nos preparar para o sono. Esse preparo para o sono, ele vai vir em fases, Ivo. Então não adianta eu falar que eu durmo bem, mas eu durmo bem da 1 da manhã até as 8 horas da manhã, por exemplo. Não, você está dormindo mal, na verdade. O teu hábito não é um hábito bom. Não existem pessoas noturnas. Você vai ter que respeitar o teu ciclo circadiano. E o teu ciclo circadiano, ele vem te mostrando como o sono vai vindo. Ah, mas eu não tenho sono 10 horas da noite. É porque você tem um mau hábito. Assim como ninguém nasceu com vontade de fumar, o bebê naturalmente, quem já teve criança pequena em casa sabe, o bebezinho quando ele vai regulando o ciclo circadiano dele, e perto dos 5 anos a criança tem que ter já um ciclo de adulto, um ciclo normal,
O que vai acontecer com essa criança de forma natural se ela não for estimulada a isso? Ela vai começar a ter sono perto das 9h30, 10 horas da noite e vai dormir. Tem uma tendência a acordar mais cedo, tá? Veja, isso são tendências. Antes que alguém comente, não, meu filho não é assim, tá? Não. Tá? Isso são tendências naturais. Portanto, dormir bem é dormir em horários específicos, numa quantidade de horas específica, Ivo, e não é você ter ali um sono irregular todos os dias. Numa hora eu durmo 1 hora, numa hora depois eu vou dormir às 10 da noite. Não. É nós termos um hábito. O sono ele tem que ser um hábito como todas as outras coisas na nossa vida. É muito importante que salientar isso para que as pessoas não achem, não, eu sou uma pessoa que tem um hábito bom. Eu me acostumei a dormir 1 hora da manhã, só que eu acordo às 10, dormi 9 horas. Não é assim. É quantidade, mas é qualidade também. E dormir em excesso também foi prejudicial, assim como dormir pouco. Outro ponto a ser colocado. Legal. Fala, Fabião. Uma coisa que a gente tá abordando é exatamente com relação às nossas metas de final de ano e agora começo de ano. E a gente já abordou a questão de alimentação, sono, que outros aspectos do jogo são imprescindíveis, porque, por exemplo, hoje as pessoas elas ficam muito lá na frente ou muito lá no passado, além de outros hábitos que de repente elas poderiam mudar. Então, para essas pessoas que querem fazer essas metas, primeiro vamos fatiar as metas, né? Fazer um pouco pequenininho, mas que outras coisas podem ajudar com que esses micro hábitos, micro mudanças e que tem que ser encarados não como força de vontade, porque força de vontade morre, né? É um tiro de 100 metros, não é uma maratona. A nossa vida é uma maratona eterna. Como é que a gente faz isso? Olhando pelo lado de epigenética. Então a gente falou de alimentação, a gente falou de sono, a gente falou de dopamina rápida. Que mais você acha que faz todo sentido que as pessoas comecem a se auto-observar e fazer metas assim, olhar para isso, para alimentação, para o sono, e que outras coisas você elencaria que são bacanas aí do pessoal de repente colocar num papel? Ótimo, Fábio, ótima pergunta, porque é aquilo que nós falávamos aqui em off antes de começar o podcast. Para mim, cuidado com a terceirização cognitiva. O que é isso? As pessoas não estão mais pensando, Fábio. Eu quero ir até um tal lugar, eu ponho no GPS, nem penso como que eu vou, nem olho o caminho mais, não percebo mais aquela loja que tem na minha esquerda, eu não percebo mais um pedestre que está andando ali na minha direita, nada disso. Então, cuidado, pessoal. Utilizar a tecnologia a nosso favor é excelente, é muito bom. Por exemplo, mas como que seria utilizar ao teu favor? Vamos supor, você foi a uma aula, você estudou, anotou um monte de coisa, fez ali um monte de anotações. Não tem problema em você utilizar uma inteligência artificial para organizar as tuas anotações, mas porque você fez elas. Você assistiu a aula. Agora, você nunca viu um tema. Eu vou pegar um livro para ler? Não. ChatGPT, Gemini, qualquer uma delas, me diga sobre isso. Você vai lá e pega tópicos superficiais e pronto. Agora eu me pago como um grande conhecedor. Essa terceirização cognitiva que você fornece à tecnologia. Que você falou sobre neurociência aí hoje? Pois Já é, que eu né, puxo Ivo? esse Pois é. ponto, vai. Já puxa esse ponto, né? Então, essa tecnologia ela é excelente, Fábio. Mas quando eu terceirizo tudo, o meu cérebro não vai mais fazer aquele esforço para conseguir aprender. Então, o que eu faço? Eu faço isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu pareço louco de vez em quando, mas de fato um pouco eu sou mesmo, então não tem problema. Mas às vezes eu estudo uma coisa na segunda-feira, na terça-feira eu tô sozinho meio que falando tópicos, indo para o trabalho e falando tópicos no carro sobre o que eu estudei. Isso é você fazer uma recuperação ativa. Eu vou lá, ouço um podcast, por exemplo, tava ouvindo um podcast Cerebrando. sobre Cerebrando. O Cerebrando é uma boa, um ótimo podcast. Você vai raciocinar, por exemplo, aquele tópico que foi levantado. Tá, isso e aquilo. Isso parece uma coisa pequena e não é. E não é. Essa recuperação ativa faz o teu cérebro pensar, faz o teu cérebro se movimentar. Então, para mim, quando uma pessoa coloca como meta, eu vou ler todos os dias 5 páginas de um livro, é uma ótima meta, por exemplo.
é uma meta excelente, porque ela não está terceirizando o conhecimento para uma ferramenta de inteligência artificial. Ela está querendo aprender. Eu vou fazer mais contas de matemática com a cabeça e não utilizar calculadoras. Ótima meta, tá? Ótima meta. Você pega hoje uma pessoa que, por exemplo, deseja cursar uma engenharia, cursar um curso de exatas, é necessário ainda que essa pessoa tenha um raciocínio rápido na questão das exatas, Fábio. Então, são habilidades que nós ainda temos como conquistar, mas tem que ser conquistada. Como que você quer um médico, mesmo na atualidade, que não gosta de ler? Cara, é bizarro isso, mas existe. Então, eu penso que aquelas metas naturais que vêm de forma natural e que sempre existiram, Fábio, são as metas corretas, certo? Ninguém tem que fazer meta de, por exemplo, eu quero passar o dobro de tempo no computador esse ano. Não, né, cara? Até porque acho que um ponto importante que a gente colocar aqui também é o tipo de meta que você coloca para sua vida pode afetar muito o seu bem-estar psicológico. Que a partir da hora que você coloca, não alcança, coloca, não alcança, coloca, não alcança, cara, você vai começar daqui a pouco a olhar e falar, tipo, quem sou eu, né? Sim, Por que que no sim. Instagram, por que que no Instagram todo mundo consegue e aqui eu não consigo? Aí começa a desvirtuar muito aquilo que acontece, tendo como base coisas que não são reais. É quase como que o bando de neurocientistas que existe hoje na internet, né, cara? Cara, não é realidade. Pô, a gente sabe que não. Fosse olhar um ponto, a gente vai ter um convidado muito legal daqui uns alguns dias, e a gente discutiu sobre isso, e de novo só voltando, neurociência é quem faz ciência, cara, é quem escreve artigo, quem está em laboratório, quem faz pesquisa, né, quem vai para a área científica fazer isso, não é o cara que estuda, que faz uma pós-graduação. Quem dá E isso aula, é um quem ponto que, tem um de novo, academicismo, sim. exatamente isso. Então, assim, é bem ruim quando a gente vê isso, porque acaba atrapalhando isso que as pessoas verem. E E o talvez um problema ponto das seja esse de metas, Ivo, metas. só dando um adendo aqui, muito cuidado com a Aham. rede social, porque quando veio a era da rede social, a gente aprendeu que você não tem uma assinatura bonita, você não sabe assinar teu nome mais, você não sabe se vestir, você não sabe se alimentar, você não sabe nem nada de arquitetura, design, então você não tem bom gosto para nada. Você não sabe mexer no teu Instagram, na tua rede social, você não sabe gravar vídeos, você não sabe iluminar nada. Enfim, a rede social ela trouxe uma noção de que nós somos insuficientes em tudo. Por quê? Porque aí virou um comércio de que eu vou ter um curso para ensinar a fazer iluminação para os meus vídeos, outro curso de edição, outro curso de roupa, outro curso de alimentação, outro curso de assinatura, outro curso de oratória. Ah, mas isso não é necessário? Mas pode ser que seja, mas tem que ter muita calma, porque aí você satura o teu cérebro. E E aí isso vai você não detonar as vive. metas, inclusive, né? Porque você Claro que começa a ver sim, esse monte de claro que curso, você sim. vai olhar e falar, cara, mas não dá, vou mudar minha meta. E aí você começa a mudar a meta, cara, muita coisa começa a acontecer. E, de novo, voltar um ponto nessa crítica ali. Você começa a ver um monte de gente colocando um crachá de neurocientistas que não são neurocientistas, que não estudam sobre isso, dizendo como você deve se comportar, dizendo aquilo que vai acontecer no seu cérebro. E a grande maioria das vezes com um viés pessoal. Começa a misturar religião, começa a misturar uma crença pessoal naquilo que está falando, e aí a pessoa do outro lado, que não tem conhecimento em neurociência, porque por mais óbvio que isso possa ser, não é um assunto simples. Aquilo que a gente aprende dentro da neurociência não é simples de se implementar, de fazer o cérebro entender e consolidar, então vira bagunça a cabeça das pessoas. Aí, de novo, as metas começam a ir pro buraco, né? Ah, não consigo alcançar minha meta, vou fazer um curso. Não consigo de novo, fazer outro curso. Não consegui de novo, a saúde mental começa a ficar detonada, começa a aumentar o estresse. E aí, de novo, você vai acabar olhando para você no espelho e tipo, quem sou eu? De novo. Por quê? Porque a gente tá vendo um monte de gente com Exatamente. crachá dando carteirada daquilo que não é. Tá, tá rolando, inclusive, vários pegas na internet por conta disso. E acho que são saudáveis, né? Porque as pessoas têm que entender que quando alguém vai falar de um assunto, cara, você tem que dominar muito aquele assunto, principalmente em neurociência. Você está falando de cérebros, de hábitos ou de dicas que as pessoas podem adotar para a vida delas. E aí você desconsidera que cada cérebro é único, que cada conexão cerebral é única, que os caminhos são diferentes, que as crenças são diferentes, que os valores são diferentes, e começa a enfiar um monte de coisa, porque você foi no chat GPT e falou para ele, me ensina alguma coisa legal sobre dopamina, e me aponte os estudos. Ele traz e você começa a falar. Mas assim, olha currículo, né, cara? Acho que vale um puxão de Sim, orelha, assim. Cara, olha o claro. currículo da pessoa. Quando a gente fala aqui, vamos falar
pelo que a gente tem aqui agora. A gente tem eu e o Fábio de curioso. Cara, eu tenho 5 especializações na área de neurociência e nem de longe eu sou um neurocientista. Eu sou um estudioso da área, porque eu gosto muito dela, me interessa muito. Mas, cara, a gente pega você, a gente pega o Leandro, os convidados, cara, todo mundo com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, cara, cursou medicina, cursou psicologia e, pô, sabe, um monte de coisa. A gente vê que conhece e centenas de artigos publicados, se não milhares. Então, eu fico confortável quando eu falo com vocês esse tema à tona, porque a gente Claro, consegue falar aquilo que é de verdade, né? Dá para mas aí colocar um que crachá na vem. mesa. Claro, e aí que vem um problema, Ivo, por exemplo. Eu não quero discutir um assunto de engenharia com o Fábio porque eu não tenho conhecimento de engenharia que ele tem, tá? Eu acho que essa humildade que tem que existir. Só que as pessoas que não têm caráter, elas vão acabar utilizando o mercado. O que que no mercado está dando ibope? Tá, o que que tá dando ibope? Então eu vou lá e, sei lá, eu começo a discutir um assunto que não é a minha vivência, que não é meu estudo, que eu não fiz nenhum curso, não fiz nada. Eu não tenho nada contra pessoas estudiosas, pelo contrário. Eu acho que tem muita gente aí interessantíssima que se criou estudando, nem com diplomas na mão. Eu acho que tem muita gente legal que faz isso. Agora, ela tem que ter essa sabedoria de informar, olha, eu sou um estudioso de tal área, eu não sou graduado nisso, não sou naquilo. Agora, esses dias eu vi uma modelo dando dica de neurociência, mil perdões, mas você não tem lugar de fala para falar sobre isso, né? Eu também Sabe? vi. Sabe? Não, É não tem lugar de impressionante. fala para falar sobre isso, né? Eu não vou falar sobre moda com você porque esse é o teu know-how. Não quero saber se a moda está atraindo 1 milhão de seguidores no Instagram. Não, não é meu know-how. Eu tenho caráter para falar que eu não tenho esse conhecimento sobre isso. Agora, você também não tem conhecimento para falar de neurociência. Ou se quiser falar sobre, se habilite para isso. Tudo bem? Tudo bem. Então vá fazer um curso, vai fazer pós, vai fazer mestrado, siga o caminho correto. Não tem problema. Agora não Escreva venha, artigos, né? Já que escreva fala que é neurociência, artigos, vai para o sabe? laboratório, escreva artigos, faz É, pesquisas. Aí exatamente, muda. né? E a gente tem que ter uma crítica, mesmo saindo, desvirtuando um pouquinho do nosso assunto hoje, porque assim, cara, você vender neurociência sem conhecer neurociência, no meu ponto de vista, é muito pior do que sair vendendo um curso falando que a pessoa vai ganhar dinheiro. Porque assim, a pessoa vai olhar e falar, caraca, que legal, neurociência, a pessoa tem uma pós, tem 1 milhão de pós-neurociência e algumas muito ruins hoje em dia. A Sim. gente sabe disso daí. E aí, quando você fala, se coloca na perspectiva de eu sou uma pessoa que conhece muito e tem um crachá porque eu sou especialista em neurociência aqui, as pessoas que estão ouvindo, grande parte delas tem um CPF que não vai nem funcionar direito, cara, vão começar a pegar aquele monte de dica e implementar. E vão sair espalhando aquilo. E, porra, de novo, não vai funcionar para a maioria das pessoas. Porque você não pode pegar a mesma dica, a mesma coisa e querer aplicar esperando que funcione no cérebro de todo mundo. Então, assim, você começa a colocar em xeque a saúde mental das pessoas. E isso é uma puta sacanagem, Exatamente. né? Uma das coisas que estão muito claras assim, você vê 5 anos para cá, expressões como polímata, como nexialista, como, enfim, diversas outras que são pseudos filósofos, neurocientistas ou cientistas, isso é muito complexo. A gente realmente sofre disso e existe até uma. O pessoal está tendo desinteresse em cursos que fazem com que você tenha que pensar muito. Então, os cursos tradicionais, que têm uma carga horária acima de 2.500, 3.000 horas, por exemplo, eles acabam demandando, por exemplo, um tipo de estímulo que não é uma dopamina rápida. Então, vamos pensar em engenharia. Engenharia são 2 anos que todo mundo, a priori, dependendo do currículo, vai fazer o mesmo conteúdo e depois vai derivando para cada especialização. Elétrica, computação, mecânica, civil, robótica, enfim. Ah, e aí você começa a entender um pouco sobre essas coisas. Mas você começa a entender um pouco só. Você começa a aprender a pensar. Eu brinco e eu brincava faz 31 anos que eu leciono. Que a gente ajuda quando faz um curso que estimula o sujeito a pensar, você ajuda o sujeito a pensar. Você não garante que ele vai ser um engenheiro, que ele vai ser contratado como engenheiro. A medicina garante que o cara vai trabalhar como médico. O engenheiro não, porque como o engenheiro tem essa capacidade de poder ir para a área financeira, para a área comercial, acaba tendo uma polivalência para poder escolher o médico, ele acaba tendo outros aspectos, ônus e bônus, mas a gente percebe que está tendo uma certa evasão de interesse.
E voltando lá para os hábitos que você falou do Waze só, voltando no gancho, Diogo, a Uhum. questão de escrever, né? Suécia, Finlândia estão abolindo, por exemplo, os meios digitais e voltando para livros físicos. E a gente teve agora essa semana, tá passando um avião aqui, gente, desculpa. A gente teve uma informação de que o governo do estado de São Paulo vai tornar tudo virtual. É uma péssima notícia. E aí aqui não tem nenhum viés político, tem um viés somente pedagógico, né, de alguém que trabalha com Uhum. docência e um aspecto puramente de neurociência. Imagina essa galera sem escrever. Imagina essa galera sem ter um livro físico na mão. Então, todo mundo do Vale do Silício, todo mundo na China que é dona do TikTok, ou os novos investidores que já compraram ou vão comprar na América parte do TikTok, eles não deixam os seus filhos com um celular na mão, com um tablet. As escolas Uhum. para todos esses altos executivos é uma escola high level, completamente hands-on, onde você tem tempo para brincar, tem tempo para interagir, tem tempo para socializar. Agora, você tem tempo para internet? Não, eles zeram, eles não deixam. Então perceba que a classe dominante, que eu digo, quem manda no planeta, sabe exatamente o que está fazendo. E a gente tem que ter uma curadoria. Então, quando o Ivo está falando, ó, vai ver de repente um curso de neurociência, pode ter muito curso que ainda seja bom, mas para uma determinada coisa. Não seja para mudar a sua vida, talvez seja para você entender um mecanismo, ou ir para uma parte mais teórica, ou poder daquele fazer um outro. Enfim, talvez não seja aquele aplicado à sua vida, aos seus objetivos de hoje. Então, até a própria autocuradoria para saber o que é bom, o que não é bom para você mesmo, depende de muito esforço. Isso cansa e as pessoas não querem cansar, porque isso não dá um retorno imediato. O que dá retorno imediato, estou fazendo uma pós-graduação MBA em neurociência. Estou fazendo um lato Aonde? Na senso Universidade nisso. TikTok, É, pois é. né? Na É. E Universidade assim, YouTube, o Instagram. exatamente. Então existe Não essa. dá. Lamentavelmente isso se alastrou muito para o ciclo básico. Então as crianças, desde tenra idade, já começam a ter esse tipo de percepção de que o bacana é ser influencer. E não é bem assim. A vida não funciona dessa forma. E a conta já está vindo, a gente já está com déficit cognitivo muito forte. O Diogo, deixa eu puxar um assunto aqui. Ainda bem que o Fábio trouxe o nosso CPF, o voo córtex pré-frontal de volta, né? Porque a gente começou a ficar bravo com as coisas aqui, com razão, né? Nem eu vou tirar a razão minha, nem nossa de ter falado isso, porque é super importante, já que estão falando de saúde mental das pessoas, cara. Não dá para querer, para não pensar que as pessoas podem entrar em cilada, em roubada, ouvindo esse monte de pseudociência, né? É quase que voltar no tempo e ver aquela galera que era o coach quântico, sabe? Te vendendo a passagem para um portal, para não sei o quê. Não é a É, neurociência, a gente está na fase meio neurociência hoje, né? Por isso que eu acho legal de tá. discutir e colocar isso à tona. E a gente vai ter também um convidado daqui a alguns dias falar um pouco sobre isso. E eu tenho certeza que a gente vai dar muita risada, mas que vamos ouvir muitos xingamentos também. Mas deixa eu voltar para cá, para essa parte, até pelo tempo para a gente poder encerrar com relação à parte de metas que a gente estava falando. Eu acho que um outro ponto que a gente deixou passar por aqui é a questão de as suas metas têm que ser tangíveis e viáveis Sim, e elas têm que ser únicas, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho disso também, porque muita gente perfeito. pensa assim, cara, virou o ano, e agora o que que você quer? Eu chutei o pau durante 40 anos e agora em um ano eu quero emagrecer, ficar fortão, lavar roupa no meu tanque que vai estar ali abaixo do meu peitoral, eu quero que meu relacionamento fique ótimo. Eu quero que desinflame o meu corpo, eu quero ter um colesterol baixo, eu quero sair da fase onde minha insulina ficou maluca, já estou pré-diabético. Cara, e aí você tem um milhão de metas, né? Ainda quero ganhar dinheiro, quero um emprego melhor, e quero ser reconhecido e quero mudar de casa. Tipo, cara, o cérebro não dá conta disso, a saúde mental Não. não dá conta disso. Eu acho que aí cai naquele conceito que a gente fala aqui desde 2010 no Instituto, que é o que você quer é diferente do que você precisa. E nessa hora, eu acho que de novo a gente tem que cair naquele ponto de ser muito humilde para olhar e falar, cara, eu tô nessa situação porque eu fiz besteira.
Não foi Deus que me colocou aqui Não, e me não. deu esse monte de coisas ruins, etc. Foi o seu comportamento com relação a sono, alimentação, relacionamentos, como você faz o seu dia a dia, scroll de telas, etc. Então, fala só sobre um pouquinho sobre a importância, cara, de se ter um único objetivo, ou de repente um de longo prazo, e um pouco mais um pouco mais próximo, e não mais do que isso, para as pessoas entenderem que, diferente disso, você não vai atingir. E, de novo, você vai começar a fortalecer a área do seu cérebro de não sou capaz. E E aí as coisas É, pioram, né? complementando, um objetivo, um foco em um objetivo, a gente tem que ter um objetivo simultâneo na alimentação, no sono, na leitura, etc. Porque às vezes a gente vai ter que fazer algum combo. Faz sentido o combo? Não faz? Qual que é o não, limite desse combo? aí que tá, Fábio. Eu ia chegar bem nesse ponto já no começo. Porque o que acontece? Às vezes você fala assim, não, a minha meta para esse ano é eu ter uma regularidade de sono. Eu vou focar nisso nesses meses. Só que você com uma regularidade de sono automaticamente terá mais energia para uma leitura, terá mais energia para trabalho, terá mais energia para fazer qualquer coisa que seja, sei lá, estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, coisas assim. Então, as pessoas têm que entender que às vezes a meta única, ela não dá resultados únicos. Uma melhoria de sono não vai te causar apenas dormir como consequência dormir melhor, mas várias coisas ao mesmo tempo. Mas tem um estudo de Stanford, Ivo, que até foi nos artigos que eu te mandei ali para basear, e que eles mostraram que existe um overload, que é um excesso mesmo, que eles chamavam ali no estudo, não tem uma tradução muito boa para falar sobre isso, um excesso cognitivo quando eles davam para os alunos lembrarem múltiplas coisas e no outro grupo poucas coisas. Aqueles alunos que tiveram 3 coisas para serem lembradas tiveram menos necessidade de ir em busca de energia, enquanto os alunos que tiveram que lembrar de 8 coisas, um grupo era 3, o outro era 8, eles automaticamente correram para buscar alimentos super calóricos para conseguir entender o que eles tinham que entender e, por fim, cumprir a meta de lembrar aqueles 8 itens. O que significa isso? Que não dá, não dá. Você não tem como ter metas enormes, gigantescas para a profissão, para meta pessoal, meta de saúde, tudo junto. Não dá, não dá. Agora, uma coisa está interligada com a outra, com certeza. Com certeza. Se eu melhoro a dinâmica do meu trabalho e trabalho menos, e isso for uma das metas que eu tenho para o meu ano, a principal meta para o meu ano, inevitavelmente eu libero espaço para ir para uma academia, eu libero espaço para estar mais cedo em casa, isso para mim é uma saúde também. Eu libero espaço para fazer uma leitura que não tem uma relação somente com o meu trabalho, isso também é aquisição de conhecimento. Então, não queiram fazer tudo ao mesmo tempo e entendam que, às vezes, uma melhoria faz com que 10 coisas melhorem, com que 15 coisas melhorem. Só que o cérebro não vai trabalhar com múltiplos fatores. Se hoje, eu sempre elenco assim, o que mais está me incomodando na atualidade? É o meu sono, por exemplo? Então eu vou ter que consertar o meu sono. Eu não vou me cobrar tanto se eu fui 10 vezes na semana na academia. Não, não, calma. Eu vou melhorar o meu sono. Ah, meu sono está ficando Por isso que eu melhor? preciso, né? E não o que eu quero. É exatamente o que eu preciso. O meu sono está ficando melhor, agora é o momento de eu encaixar melhor talvez no exercício físico. Ou trabalhar na quantidade que eu preciso. Se você tem um grande projeto, por exemplo, eu quero passar num concurso público. Antes de você fazer metas com relação a estudo, você tem que fazer uma meta de hábitos. Como é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, se você ficar um mês dormindo 3 horas por noite, você perdeu o teu concurso. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. O melhor aluno que eu já conheci, não era o cara mais gênio, mas era o melhor aluno que eu já conheci. Se tornou meu amigo depois. Nas épocas de prova, ele intensificava a natação que ele fazia. Qual que é a tendência das pessoas? Chegamos nas provas, eu vou burlar a academia, vou comer mal, vou fazer um monte de coisa porque eu tenho prova. Não, ele fazia o contrário. Mas ele se preparava muito antes. Ele tinha um hábito de estudo já, do ano inteiro tendo um hábito de estudo. Então pensem nisso. A meta, nós temos que ter poucas metas,
É mais fácil você pensar em 3 do que em 5 do que em 8, sem dúvida alguma, mas não desanimem com isso, por quê? Porque uma meta cumprida, na verdade, são 10, 15 consequências geradas. Então, calma, vão com muita calma nessa hora. E tem que tomar cuidado também com os benefícios que você tem muito rapidamente com essas pequenas micro mudanças de poucos hábitos, porque elas vêm muito forte e você se sente super-homem. Se de repente você, ou super-mulher, você não estava se sentindo com energia para nada, de repente você toma uma creatina por efeito placebo, mais o fato de você ter ido 2 semanas seguidas na academia, você começa a dormir melhor. Dormindo melhor, você fala assim, pô, posso dormir um pouco menos. Ou seja, você tem que estabelecer essas metas e o Bernardinho ele fala muito disso, né? De você estabelecer o arroz com feijão e não sair dali. Ele não fala nada de novo, né? E eu sei que uma palestra dele é uma bala. E ele, quando vai falar, e todo mundo se encanta e ele repete. Então, lembrando que a pessoa perguntou para você, poxa, você fala coisa que é o básico, é o óbvio? Pois é, mas a vida é o óbvio, é o Claro. básico. Tem a tristeza, tem a alegria, tem o dia, tem a noite, tem a tarde, né? Tem tudo. Então vamos aproveitar, step by step. Estamos É, chegando quase no final aqui, ó. Bateu já 1 hora e 1 minuto. Chegamos. É, chegamos. chegamos. A nossa ideia era tentar um primeiro episódio de 45 minutos, mas a gente não consegue, cara. É impressionante. A gente Não começa a dá. conversar, mas enfim, algum dia vai sair. Bom, para você que está ouvindo a gente, acho que alguns conhecimentos super importantes com relação às suas metas de 2026, que a gente não sabe se vocês estão com dificuldade sim ou não. Passamos por aqui então sobre a importância de você ter uma meta e saber, antes de você querer, se você realmente precisa dela, além de conhecer as dificuldades, né, aquilo que pode atrapalhar o seu dia a dia. Então, primeiro o que você precisa, depois o que você quer. Isso vai ajudar bastante com relação ao propósito de por que você está fazendo isso. O propósito ficando claro, é importante que vocês saibam que seu cérebro vai ter uma briga constante por energia. Então, um consumo de energia muito alto significa que a tendência do seu comportamento automático vir à tona e você não executar o que você gostaria vai ser muito alto. Então, saber disso já é uma diferença muito grande para você. O Diogo falou um ponto também muito legal sobre ter pequenas metas, né? E mais do que isso, comemorar cada pequena meta. Então foca no dia de hoje, não pensa no futuro para que você não desenvolva inclusive ansiedade e tenha estresse necessário também. Lembrar do controle de mídias sociais, é algo também bem importante que a gente falou, para que você não vicie o seu cérebro talvez ainda mais em dopamina rápida, o que não é nada bom. Cuidar da alimentação, sabendo que gordura, e açúcar vão te fazer muito mal e vão atrapalhar, inclusive, as suas metas no dia a dia. E talvez você esteja fazendo isso, acaba desistindo das metas e não sabe por quê. Controlar o nível de estresse, tá aqui. Acho uma dica de ouro é a meditação, sem nenhum tipo de viés religioso e sabendo por que você está meditando e qual o tipo correto. Um bom sono, falamos também sobre isso, sobre a importância do sono para que você consolide aquilo que é bom e tenha energia suficiente para continuar atrás da sua meta. Trazendo um ponto que o Fábio também citou com a gente, foi sobre abandonar força de vontade e abraçar a estratégia, porque só força de vontade não vai dar conta e vai ser quase que impossível você conseguir fazer tudo o que você precisa. Escolha uma coisa que te importa de verdade, de preferência aquilo que é importante, de novo, não aquilo que você quer. O que você quer pode vir como uma segunda meta para você dentro de uma estratégia, mas primeiro aquilo que é realmente importante, e aí é muito legal quebrar em pequenos passos, né? Porque aí você consegue comemorar, como a gente acabou de falar, coisas pequenas no seu dia a dia. Isso vai te ajudar muito. E acho que um ponto que a gente passou ou não por ele, mas também é importante, é quando você falhar, e você vai falhar em algum momento, não tenha dúvida nenhuma disso, é muito importante ser gentil com você mesmo. É muito mais importante para a gente, acho que ser um curioso do cérebro muito gentil do que um juiz carrasco, né? Então, sabendo desses pontos e passando por eles, já é um grande prazo para que vocês consigam anotar, olhar para o caderno, cruzar com as metas, saber se vocês estão no caminho certo, por que vocês desistiram ou como reestruturar, já que você não precisa esperar o dia 31 de dezembro para poder mexer em tudo de novo. Bom, do meu lado é isso. Acho que foi um papo bem legal com o Diogo e com o Fabião, como sempre aqui.
Estaremos de volta daqui a uma semana para um novo bate-papo. Obrigado para vocês que estão ouvindo a gente. A gente saiu de férias ano passado, voltamos esse ano e continuamos no top 40 mais ouvidos ali no Spotify em saúde mental, que foi muito legal e que é muito legal para a gente saber que um hobby tem ganhado a proporção desse tipo e que tem ajudado realmente as pessoas. Vocês continuam nos encontrando lá no nosso Instagram, @podcastcerebrando e no YouTube, no @cerebrando. De novo, obrigado por estarem ouvindo a gente aqui e investindo um pouco de tempo em mais conhecimento, já que isso é algo não tão óbvio, entre parênteses, para a pessoa que falou para o Diogo que era óbvio. Valeu, gente, obrigado. Deixo com vocês agora o Diogo e o Fábio para encerrarem esse papo por aqui. Vai lá, Febão. Persistam, insistam, anotem as suas dúvidas, anotem as suas metas, voltem a anotar durante as reuniões de trabalho e os bate-papos com as pessoas num caderninho. Deixe um caderno quando você, na cabeceira, quando você acordar, tente anotar o sonho para levar para terapeuta. Volte a escrever e volte a estudar. Sempre aprender alguma coisa nova sempre faz bem. E ouça 2 vezes por semana, pelo menos, o podcast e mande dúvidas aqui para o Dr. Diogo, Dr. Leandro, para o Ivo. E a gente tenta sempre dar uma arranhada e tirar a sua dúvida. Bom dia, boa tarde e até a próxima, pessoal. E boa noite. Mande Muito obrigado, dúvidas, pessoal. likes, estrelinhas, né? Fala completo, né, Fabião? Isso, mano. Pô, só dúvida, cara. Tá Reaja. parecendo consultório aqui E, agora, cara. pois é, complementando. Por isso, né? É um hobby. A gente. Eu vou me perdoar por esse erro, entendeu? Foi uma falha. Mas tudo bem. Eu já estou me perdoando. Pessoal, Boa. muito obrigado mais uma vez. É uma honra estar de volta com vocês, começando 2026 com um assunto tão legal, tão importante. O nosso objetivo com o podcast é trazer à tona assuntos que vão melhorar a vida de todos. Então, tenho certeza que quando a gente fala sobre hábitos, a gente fala sobre metas, é com o objetivo de melhorar, não é com o objetivo de criticar. Então não fiquem se culpando, porque isso faz mal para o cérebro, é dor. Não fiquem se criticando, mas tentem acertar aquele prumo que vocês tanto querem, acertar aquelas metas, às vezes dar um passo atrás no sentido de fazer uma meta menos ambiciosa, mas que seja produtiva. Então, com muita calma, eu tenho certeza que o 2026 vai ser um ano muito bom para todos e que vocês vão conseguir conquistar aquilo que ainda não conseguiram com essas pequenas metas, esses pequenos hábitos e com esse resumo que o Ivo fez agora no final para que vocês consigam pegar a ideia geral que foi esse episódio. Então, mais uma vez, se vocês gostam desses assuntos, compartilhem com quem vocês acham que merece ouvir esse podcast. Curtam, deem likes, coloquem ali todas as estrelinhas possíveis, como o Ivo diz. Façam comentários, nós estamos aqui para responder os comentários de vocês também. E vamos lá, porque 2026 só está começando. Muito obrigado e até mais, pessoal. Valeu! Valeu, gente.